Oi, pessoal, tudo bem? Professora Kátia Zanvettor aqui para a turma de Psicossociologia da Moda. Então, como a gente combinou, a gente vai hoje discutir o capítulo 9 do livro do Bauman e do May, chamado Os Negócios no Uso Cotidiano, Consumo, Tecnologia e Estilos de Vida. Então, eu passei esse capítulo para vocês lerem. A ideia é que a gente leia ele em 3 etapas e hoje a gente vai começar falando um pouco sobre a tecnologia. No final vocês vão entender o que isso tem a ver com a área de moda, tá certo? Então vamos lá, vamos começar esse nosso bate-papo. Então vamos lá, pessoal, o que o Bauman e o May estão falando nesse livro, principalmente fazendo uma reflexão, né, de novo sobre aquela discussão entre liberdade, né, dos sujeitos e liberdade condicionada. Mas agora eles estão trabalhando com um elemento a mais, que é a questão do desenvolvimento tecnológico e da própria tecnologia em si, dos produtos, né, tecnológicos e o quanto isso afeta a nossa vida cotidiana. A primeira coisa que os autores falam nesse texto é a questão do conhecimento tácito, né? Então, eles fazem uma discussão que é bem próxima à discussão do capítulo 3, que é que a gente vive, né, a nossa existência a partir de um saber comum que a gente desenvolve ao longo da nossa existência. Isso é que eles chamam de conhecimento tácito. Essa habilidade que a gente tem de desenvolver e desempenhar certas tarefas e interagir com a vida social sem pensar muito sobre isso. Por exemplo, a gente não fica pensando que a gente vai acordar e que a gente vai tomar café da manhã e que a gente vai lavar louça depois que a gente come. A gente vai adquirindo ao longo da vida esse hábito, esse conhecimento implícito das coisas que a gente tem que fazer no mundo, e aí a gente vai tendo essas habilidades de desempenhar essas tarefas. Por exemplo, seria infinitamente enfadonho para o ser humano se toda tarefa simples que a gente tivesse que desenvolver no mundo social, a gente refletisse sobre. Então é por isso que você chega um determinado momento depois que você aprende a dirigir, que simplesmente você dirige, você não pensa mais sobre o ato de trocar a marcha, etc, etc. Pelo mesmo motivo que você chega na frente de um elevador e aperta o botão, você não pensa sobre, vou apertar o botão do elevador, você simplesmente vai fazendo isso. Então é um pouco disso que eles estão falando, né? Eles estão falando que existe esse conjunto, né, de conhecimento tácito que é fundamental para o desenvolvimento da vida humana, né? Mas a pergunta que eles se colocam é que numa sociedade cada vez mais tecnológica, em que ponto, né, que a gente está cada vez mais imerso na tecnologia e aí a tecnologia faz parte da vida cotidiana, até que ponto nós estamos manipulando ou somos manipulados pelo desenvolvimento tecnológico. Essa é uma questão aqui, está faltando um acento no tecnológico, ignorem, mas é isso. Então, a preocupação deles principal é a questão da imersão na tecnologia, né? Ela nos confere independência. Então, quanto mais a gente tem acesso à tecnologia, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente não tivesse acesso à tecnologia, a gente não poderia continuar estudando, porque a gente não teria condição de fazer aula virtualmente, né? Então, a tecnologia nos ajuda a superar as formas que a gente vivia anteriormente e a viver um outro modo de ser. Mas os autores nos colocam uma questão, né, importante, que é a questão de que a gente cria uma nova forma de dependência do saber. Bom, então a nossa dependência do saber é justamente esse saber tecnológico que agora passa a ser essencial na vida cotidiana,
né? Então, o conhecimento científico, o desenvolvimento científico, ele passa a ser essencial. E, claro, o conhecimento dos especialistas, né? Então, a gente fica dependente de coisas que a gente antes não tinha essa dependência. A gente depende das lojas que vendem os nossos celulares, das indústrias que produzem os nossos computadores, da eletricidade, que a gente é dependente dela para que os nossos equipamentos tecnológicos existam e funcionem, e a gente depende dos especialistas, dos cientistas, das pessoas que desenvolvem o processo tecnológico, né? Então a gente cria uma nova malha social, uma nova rede de coisas que a gente depende para viver, tá? É isso que eles estão falando aqui quando eles falam da questão da imersão tecnológica. Outra coisa que é importante a gente saber, pessoal, é que dentro desse processo a gente tem algo que os autores passam de forma muito rápida, mas é o que a gente chama de obsolescência programada, que é essa ideia de que a tecnologia ela fica cada vez mais especializada, e por ser cada vez mais especializadas, a gente fica refém de um sistema que rapidamente substitui essa tecnologia. Então, muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar as pessoas falando algo do tipo, não compensa, vou trocar meu celular, porque não compensa mais mandá-lo consertar, né? Esse compensar, os autores nos lembram, e isso é muito importante, que está fora dessa conta todo o impacto sobre o meio ambiente, né? Dos resíduos, do lixo tóxico que a gente, ao descartar um equipamento eletrônico, está produzindo. Mas isso é simplesmente ignorado pela indústria da tecnologia, e a gente tem esse estímulo de substituição o tempo todo. Uma coisa legal que os autores usam é que eles usam eles mesmos como exemplo durante o livro. E isso é bem interessante. O Bauman, por exemplo, né, ele fala que ele não pretende mudar o sistema operacional dele, ele tem um computador preparado, um computador simples preparado para escrever textos, e ele não quer lidar com mais tecnologia simplesmente porque ele quer focar a sua energia em produção de conteúdo, produção de textos, pesquisa intelectual, né? Então, o uso da tecnologia que o Bauman faz é um uso limitado. O May, por exemplo, ele já diz que, no caso dele, como ele teve que mudar, antes de escrever o livro, ele teve que mudar de emprego, né? Ele fez uma mudança de emprego, ele teve que se adaptar a novas tecnologias, ele teve que amplificar o número de tecnologias que ele tem contato. Então, o que significa que ele teve que abandonar habilidades antigas e aprender novas habilidades. E é disso que os autores também estão falando nesse trecho do livro, que um dos impactos da tecnologia nas nossas vidas é que a gente é uma sociedade que é o tempo todo forçada a descartar habilidades antigas e reaprender novas habilidades, né? Mas isso tem muito a ver para os autores, principalmente com as relações profissionais, as relações de trabalho. Então, se você é um jovem escritor que vai precisar usar um documento do Word, as suas habilidades exigidas de tecnologia vão se limitar a esse uso do Word. Se você é um profissional que precisa desenvolver peças, que precisa editar texto, então você vai ser forçado e lançado constantemente a adquirir novas habilidades pela tecnologia. Isso a gente vê também no mundo do trabalho. Se você tem um trabalho mais operacional,
Se você é um operador de caixa de supermercado, por exemplo, o quanto que as suas habilidades até com o uso da tecnologia vão estar diretamente associado ao sistema que o seu empregador vai colocar no seu supermercado, por exemplo. Né? Então, isso é uma problemática para os autores. Eles estão discutindo, né, o quanto a gente acaba ficando, de certa forma, dependente desses movimentos de interesses de tecnologia. Uma coisa que é importante a gente lembrar também, que a tecnologia, e isso é uma coisa que os autores falam muito, é que a tecnologia ela não surge só simplesmente para garantir uma nova, para resolver um novo problema. Então imagina você, sei lá, você tem que lavar roupa mais rápido, então se desenvolve uma tecnologia de máquina de lavar roupa e agora ninguém mais lava roupa, né? Agora se a máquina de lavar quebrar, você vai provavelmente ou mandar consertar ou rapidamente trocar a máquina de lavar, porque imagina, ninguém quer lavar roupa à mão, né? Mas isso não se imaginava no século passado, né? As pessoas lavavam roupa à mão e em algumas regiões do mundo, em alguns países, algumas regiões do Brasil, inclusive, a gente ainda tem cidades ou povoados que não têm acesso à energia elétrica e que precisam lavar roupa à mão. Então, nesse caso, os autores estão falando que a tecnologia vem para substituir, para dar vazão a uma demanda e a uma necessidade de substituição de algo que já existia antes. Agora, nem sempre é assim. A tecnologia também pode surgir só e única e exclusivamente para criar algo novo. Um bom exemplo é a produção de conteúdo de informação, dos meios de informação. Vamos pegar, por exemplo, as séries do Netflix, né? Então, quem é um pouco mais velho sabe que até pouco tempo atrás a gente não tinha série do Netflix, até pouco tempo atrás a gente não tinha cinema, até pouco tempo atrás a gente não tinha novela, a gente não tinha filme. E as pessoas viviam sem isso e a vida cotidiana acontecia sem problema nenhum. Agora, hoje, se a gente tiver um pane no Netflix, eu não tenho dúvida que muitas pessoas ficarão muito, muito tristes e a vida vai ter aquela sensação de desamparo e de que está prestes a acabar. Então, o que os autores estão falando é assim, a tecnologia hoje, ela também cria as próprias demandas. Então, os sujeitos vão ser pressionados a consumir tecnologia só porque o mercado de tecnologia tem algo a oferecer, tá? Então, uma coisa que eles falam que é importante, então, nesse sentido, a nova tecnologia não são só mera resposta a uma necessidade. Ela trata-se antes de uma demanda determinada para a disponibilidade da nova tecnologia. Pessoal, isso tem tudo a ver com a área de moda, tá? Então, a área de moda também é afetada diretamente pela tecnologia e por essa tendência de criar-se coisas e necessidades que até então a gente não sabia que tinha. Não só tecnologias novas de tecidos ou formas de produção novas e diferenciadas de tecido, como também a própria ideia de coleção de moda, de novas tendências, de alteração cíclica dos conjuntos de moda, né? Então, não faz muito tempo atrás, mas eu lembro da minha mãe falando que ela, quando era pequena, tinha 2 sapatos e 3 roupas, tirando 1 ou 2 uniformes escolares, né? Então, essa ideia de moda cíclica que vai se alterando a cada estação é uma coisa recente, constante, operada também por essa visão do mundo mais tecnológico.
tá? E isso tem tudo a ver com a frase do Bauman e do May que eles colocam no final, que nesse sentido a suposição de que a demanda cria a oferta é invertida pelos fornecedores, que visa estimular ativamente a demanda por meio das suas estratégias de marketing, tá? Então não é mais a demanda que vai garantir a oferta de uma determinada roupa, mas é a própria ideia de uma nova roupa, de um novo modo de ser, um novo modo de se vestir que vai garantir as estratégias de venda e de compra, as estratégias de marketing daqui por diante. Na semana que vem a gente vai discutir a segunda parte do capítulo, que ele vai discutir um pouco a questão do consumo, para a gente entender melhor esse ponto, mas por hoje é só. A gente vai lá então agora para o fórum, eu vou abrir um fórum para a gente discutir essa parte do capítulo hoje, e se vocês tiverem alguma outra dúvida também podem entrar em contato comigo. É isso, pessoal. Boa aula, assistam a aula e entrem no fórum para discutir essa questão das tecnologias e qual a relação que vocês veem disso com a moda. Comentem para mim sobre isso. Qual a relação que vocês veem dessa pressão pela tecnologia com a indústria da moda? Tá certo? Um abraço, fiquem bem, se cuidem.